Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Luiz Thiago Freire Dantas. Ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e autor de Descolonização Curricular, a Filosofia Africana no Ensino Médio. E ele é um dos entusiastas da filosofia africana no Brasil. O professor Luiz Thiago já participou do Filosofia Pop número 22 sobre Marcien Toa. Esse é o nosso episódio número 58 e hoje falamos sobre filosofar desde África. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter no @filosofia_pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br. Assine nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Tem um guia lá no site explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofar desde África. Hoje a gente recebe aqui, novamente, direto de Vitória, o professor Luiz Thiago Freire Dantas, que terminou o doutorado dele em filosofia. Ele já participou aqui com a gente do Filosofia Pop número 22 sobre o Marcien Toa, e agora terminou o doutorado dele e está aqui participando com a gente hoje e para falar sobre pensar desde África. E eu já começo perguntando aí para o Luiz Thiago, como filosofar desde a África? Obrigado pelo convite de participar novamente nesse podcast, né? Foi muito boa a primeira experiência lá no Falando sobre Marcien Toa, e agora voltando para falar agora dessa minha tese, que foi bem cansativa, assim, no sentido de me fez pensar, ler muita coisa, assim, para desenvolver um bom argumento, né? Principalmente por causa da grande enfrentamento que há no Departamento de Filosofia. Então, fico muito feliz de estar esse espaço aberto para falar dessa tese, que foi não importante não apenas para mim, mas eu acho que para várias pessoas que pesquisam o tema ou têm interesse pelo tema, assim. Então, a pergunta, né, acho que a pergunta que move toda a tese em si, como filosofar desde a África, é uma pergunta que me colocou desde o começo, quando eu pensei em escrever, né, sobre tal tema, porque eu não queria pesquisar a filosofia africana no sentido de uma reprodução de saberes ou de outras filosofias que haveria no continente, e aqui fica o meu passivo. Eu queria pensar a África como fosse um elemento filosófico que possibilitaria, né, um fazer filosófico, mas a África no sentido que algo estava enraizado em mim. No sentido de que, como nós estamos na diáspora, pensar a África não como elemento fora, mas interior. E como esse no interior motiva alguns vocabulários, alguns gestos, algumas metodologias que possam remeter a esse ancestral africano. Então, filosofar desde a África é colocar a África, primeiramente, não como um polo passivo de investigação filosófica, mas aquilo que influencia o modo de pensar mesmo. E um pensar não mais a partir de metodologias já construídas a partir de um território, digamos, europeu, que é o mais tradicional, mas pensar outras metodologias e tomando a África exatamente com esse polo de pensar, né, além do nosso campo, assim, esse campo tradicional. Luiz Thiago, parabéns pela defesa da tese. Assim, a gente já fez até uma postagem no site do Filosofia Pop, anunciando que você defendeu que a primeira tese de doutorado no Departamento de Filosofia que trata de filosofia africana, né? Isso é muito marcante e, por outro lado, assim, a gente sabe que isso é uma luta muito grande, né? Para fazer isso, você deve ter tido um bocado de trabalho que a gente vai silenciar aqui e vai só parabenizar. Porque lutar, é remar contra a maré. Quem é indisciplinado tem que pagar pela indisciplina, né? Exato. Então, o pagamento continua, porque especializar-se numa área que não é hegemônica é sempre um problema dentro da academia. Mas eu vou
voltar aqui para a gente continuar conversando, eu acho interessante, na sua definição já desse pensar desde a África, como você pensa a África, né? O que você considera a África? Eu vou te perguntar isso porque eu estava dando aula lá no Unilab e de repente eu estou falando de filosofia africana, de África, e um aluno me grita, um aluno africano, fala assim, mas professor, a África não existe. Essa África que você está falando aí não existe, né? E a minha solução para essa situação foi falar, não, a África vai ser uma criação recente e tem a ver com a própria diáspora. Quando você começa a falar de escravidão dos negros africanos, você cria uma unidade a partir dessa narrativa também, e você pode falar de África, então. É nesse sentido que você pensa a África? Incluindo diáspora? Exatamente, um pouco nesse quesito. Essa ideia de África não existe, até eu tinha colocado na tese, escrevendo um pouco lá nessa discussão que se vem, que é o Kizerbo, se não me engano agora, que elenca os vários etimologias, vários significados dessa palavra África que vai surgir, né? E dessas etimologias que ele vai buscar historicamente é um termo que acho que é áfriga, se não me engano agora, que remete justamente à diáspora. E eu conversando depois da tese, né, depois da defesa, tudo mais, conversando com o Anderson, o professor Anderson foi no Nascimento, que ele estava lendo de volta, ele estava conversando comigo, ele lendo, remetendo a Beatriz do Nascimento, né, o documentário Ori, que pergunta a ela, a Beatriz do Nascimento, o que é quilombo, ela responde quem é quilombo, e ela diz que a pergunta deve ser quem é quilombo, não o que é quilombo. Eu peguei e reproduzi, né, na época da reformulação, e eu perguntar não o que é África, mas quem é África, no sentido exatamente que a África está dentro de nós, enraizado, principalmente, que é isso que eu deixo mais no corpo, né? E o corpo não apenas modo de aparição, como o Fanon fala, mas o modo de agir, de andar, de falar, né, de se comportar no mundo, de trazer. Eu acho que a África, e aí pensar a África enquanto diáspora, exatamente não construir uma África mítica, como algumas pessoas vão criticar, né? Uma África que a ser buscada, a ser um horizonte de realização, mas a África está acontecendo agora, aqui, nesse exato momento, e na fala, no modo de pensar mesmo. Então, eu acho pensar a África exatamente isso, não como algo exterior, algo a ser buscado, mas algo interiorizado e exposto. Então, a África é um caráter metodológico, a gente pode dizer. Não apenas um modo de buscar, de concretizar em algum momento, mas do retorno, né? Porque esse retorno, como aquele Bembe fala, a gente está perdido já. Mas é exatamente o África enraizado com um método de caminho de construir coisas, a construção futura. Assim. O que é colonização epistêmica? Então, a colonização epistêmica, primeiramente o termo colonização vai ser muito estudado, pensado a partir de uma acumulação de materiais socioeconômicos ou até culturais mesmo, né? E a colonização epistêmica vai justamente pensar o modo de produção de conhecimento dos povos colonizados, no sentido de que o povo colonizado, para poder se afirmar como produtor de conhecimento, refuta suas próprias produções de conhecimento, né, seus meios de produção, em prol de uma metodologia, né, exterior, digamos, hegemônica, na busca de um reconhecimento. O Kwame Nkrumah, eu até boto na introdução, ele tem uma passagem lá no livro dele, Consciencismo, que eu acho sensacional, que eu lendo, eu me vi, né, naquela detalhe falando do estudante colonizado, no sentido de que o estudante colonizado, quando vai começar na universidade, se encanta um pouco das teorias e ele vai tentar reproduzir leitura do mundo, só que a partir dessas teorias que ele aprende na universidade, os pensadores hegemônicos. E a partir disso ele esquece um fator fundamental, que ele também é um colonizado, né? E com isso ele nunca vai alcançar o saber mesmo, assim, digamos assim, mais independente, autônomo, se a gente pode dizer. Então, o colonialismo epistemológico busca justamente tentar normatizar a produção do conhecimento alheio, né, do colonizado, em prol de um reconhecimento.
E não apenas isso, eu acho que o colonizado não apenas vai colonizar o colonizado nesse sentido, mas faz com ele pensar que ele é inferior, que os modos de produção de conhecimento dele é inferior, e ele necessita, é necessário ele buscar essa metodologia fora, hegemônica, assim, para fazer um reconhecimento do seu próprio saber. Então, esse seria o colonialismo epistemológico, um colonialismo que busca os métodos de produção de conhecimento, né, para invalidar aqueles que estão fora de uma normatização, de uma padronização. Eu acho interessante ver que esse colonialismo, quando a gente pensa na academia brasileira, ele não chega nem a ser problematizado, né? Porque parece que a gente não se percebe como colonizado, né? Essa conversa é toda muito nova, né? E parece que as pessoas não querem também que a filosofia, principalmente, não quer ser contextualizada, né? Ela não quer se colocar como parte de lugar nenhum, né? É como se a gente tivesse que a filosofia continuasse existindo sem corpo, né? Eu acho que não tivesse uma localidade. É como se não tivesse localidade nenhuma, né? Toda vez que você tenta localizar o pensamento, tratar de alguma coisa do seu contexto, você, na verdade, está deixando de ser relevante, né, para a academia, né? Assim, eu acho que quando você faz esse trabalho dentro da Academia de Filosofia, eu vou te perguntar como você percebeu a colonização epistêmica na sua formação nessa trajetória do doutorado aí. É uma pergunta para você contextualizar o seu trabalho dentro desse jogo de colonização epistêmica. Então, é muito peculiar essa pergunta, que revela um pouco minha trajetória acadêmica, né? Que foi quando eu comento assim com alguém, as pessoas espantam, porque eu entrei em filosofia muito influenciado pelas filosofias do Nietzsche e do Sartre, né? Aquela juventude, pegando para começar. E um dos temas que me chamaram a atenção logo quando eu entrei foi um tema do niilismo. E eu queria pesquisar essa questão do niilismo, principalmente a questão do nada. E um dos autores que me chamaram a atenção para pesquisar sobre isso foi o Heidegger. Então, minha graduação, meu mestrado foi em cima do Heidegger, né? E principalmente o mestrado foi sobre o niilismo no Heidegger, pesquisando. E aí esse processo, exatamente, e aí eu tinha uma tentativa de dependência de pensamento, como até o Kuhlmann vai falar, né? De tentar ler mundo a partir dessa metodologia heideggeriana, a partir do niilismo que eu queria pensar, né? O que seria essa superação do niilismo que o Heidegger coloca. E aí, ainda assim, eu tinha uma tentativa de ser ousado, né? Eu queria fugir da querela que tem do primeiro Heidegger, sendo Heidegger e tudo mais, e pensar a filosofia a partir de si próprio. E aí eu vi que estava sempre caindo na mesma influência, até na linguagem, na escrita, era muito heideggeriana, assim, muito influenciado. E aí teve um encontro especial, que foi com a Débora, que é a minha esposa, que ela assistia o curso do Nicolo Foi, lá no Paraná, e ela conversando comigo, a gente conheceu, e ela colocou, né, filosofia no Egito Antigo. E eu ficava assim, sem saber o que responder, né? Justamente naquela influência, né, colonizada de que a filosofia é de origem europeia. E ela começou a questionar, e eu fiquei meio sem saber responder para ela, e ela foi que ela me encaminhou, assim, me apresentou o pessoal do NEAB, lá do Paraná, e tem um grupo de estudo estudando, estava traduzindo o livro do Albenga, né, assim, estudando francês e traduzindo o livro do Albenga. Foi que eu vi que eu me maravilhei, assim, nossa, onde é que eu estava até esse exato momento que eu não consegui enxergar isso. E aí foi exatamente a partir daí, né, que eu percebi quanto eu era colonizado. Porque não apenas eu reproduzia um certo saber hegemônico, uma tentativa de reproduzir uma linguagem hegemônica, mas eu também esquecia todo aparato que fora desse círculo, né, fechado, que é a filosofia europeia, ocidental.
e eu não dava qualquer espaço, visão para outras filosofias, como africana ou latino-americana, por exemplo. E quando a vez que eu fui buscando a filosofia africana, eu fui percebendo como há, digamos assim, uma variedade de filosofias, né? E quanto filósofos e filósofos eu nunca tinha visto, nunca ouvia falar, e foi cada vez mais. Aí foi que eu, no final do mestrado, né, foi que eu decidi assim, não quero mais saber disso, de filosofia alemã, e quero pesquisar filosofia africana. E nos pontos, e a partir dali foi todo um jogo de tentar, né, buscar escrever uma tese, um projeto para entrar no doutorado. E aí acho que uma coisa do destino, não sei, que o meu orientador ele também passou por uma certa mudança de paradigma, né? No caso, ele saindo da filosofia alemã e indo para a filosofia ameríndia, né? No caso, pensamento ameríndio. E aí, quando eu falei que eu queria pesquisar filosofia africana, ele topou na hora. Então, também eu tive digamos assim, essa graça de ter alguém que pudesse orientar, mesmo que eu disse, olha, eu não sei, né, nada de filosofia africana, porque eu confio em você, vamos lá, a gente conversa e a gente vai. Então, ele deu todo o apoio, todo o suporte, assim, e a gente conseguiu fazer, né, todo o processo. Então, vendo esse colonialismo como afeta, é justamente um cegamento, né, desse círculo que até então que eu pensava que lendo Heidegger, lendo Nietzsche, lendo Kant, o Hegel, estava tranquilo ali, né, e eu não conseguia enxergar além daquele espaço e esquecendo minha própria localidade, né, vindo lá do Nordeste, no caso de Aracaju do Sergipe, que eu fiz a graduação lá, e não percebi isso. Né? Então, isso que vai provocar esse colonialismo, como é tão perverso, assim, que você esquece quem é você. Né? Só depois, aí sim, quando eu saí, né, fui lá para Curitiba, que eu pude me reconhecer. Né? Então, foi quase uma diáspora, brincando assim, de sair do meu local para poder me reconhecer quem eu sou. Então, esse efeito do colonialismo, né, que vai até da acadêmico, assim, epistemológico. Eu vou só brincar, assim, porque não tem jeito, assim, eu fiquei pensando assim, você confirma Platão, né, tipo, o amor que faz a gente ir além. Pois é, literalmente. Bom, você falou aí de passagem, que você começou por uma provocação da sua namorada na época, né, eu acho que você disse, sobre o Egito. E qual que é o lugar da pesquisa sobre o Egito nessa sua busca para a identidade africana, assim, para aprofundar mais sobre isso? Então, a questão do Egito, eu fui pensando, assim, principalmente no segundo capítulo, que eu pensava um dos temas que eu fui pensar a questão da identidade africana e como discutir, porque em si a identidade, o colonialismo vai afetar, a gente está em construir, e isso é um pouco o que Rano fala, né, que a colonialidade vai produzir novas identidades, né, novos modos de pensar, por exemplo, reduzir toda a variação cultural, linguística de vários povos em um termo só, no caso africanos, os povos africanos em um termo negro, os povos ameríndios em um termo índio, né? E assim se torna com o europeu, o espanhol, o português, deixa-se um espaço geográfico para criar uma nova identidade. E eu pensei, então, como essa identidade africana vai ser tentada pelo colonialismo sendo forjada, sendo construída, como modo de construção, de domínio, de controle, porém, como essa identidade escapa dessa essencialização. E aí, a partir disso, eu pensei no primeiro momento, tomando três dimensões para pensar, para criticar essa noção de África, dimensão africana. No caso, seria a história, a metafísica e a raça. E aí, o Egito aparece justamente na primeira dimensão, a histórica, e a segunda dimensão, metafísica. Na primeira dimensão, a histórica, é pensar, porque se a gente for pensar alguns filósofos africanos, tipo Bidimar, o próprio Akili Bembe, eles vão refutar a necessidade de um retorno ao Egito Antigo para a afirmação, né, da sua própria identidade, seu próprio posicionar-se no mundo. Né?
Pensar agora a África mais além, sua construção futura, não precisar retornar ao passado, né? Em busca de mitologias, como aquele bem vai falar. Só que eu percebo que, lendo, por exemplo, o Diop e o Albenga, o retorno ao Egito não é apenas um caráter de afirmação de uma essencialidade do passado, que criar um mito africano de centralidade no mundo, de todo o movimento. É muito mais amplo do que isso, e não tem nada essencialista. Como tem um título de um livro do Diop, a Unidade Cultural Africana, eu acho que é mais uma posição de relação de produção de modos de ser, né? E esse modo de ser, pensar como algo que não está acontecido, está colocado apenas no agora, pós-colonialismo, pós-colonização, luta de dependência da colonização, mas tem uma história anterior à própria colonização, uma história enraizada que dá força até os dias de hoje. É uma forma histórica de pensar o Egito, né? O Kemet, que seria a palavra mais correta de falar, o Kemet como algo que está colocado sempre desde já, não é algo que está no passado imemorial, que é impossível de retornar, mas esse Kemet, né, pensado desde agora. Como os ensinamentos de Kemet são pensados, influenciados na produção de hoje em dia, né, dentro das suas limitações, dentro das suas peculiaridades, mas pensar justamente o Egito, que vai entrar com o Diop, com o Albenga, com a missão histórica cultural, né, de pensar a produção de hoje, uma autonomia, né, é o que o Césaire vai falar de retomada da iniciativa histórica, né, de pensar isso. E a questão da metafísica, que eu vou colocar, é um pouco de pensar a relação com os seres invisíveis, né? Essa relação com os seres está sempre acontecendo. Então, o Egito já colocava esse ponto dessa relação. Então, metafísica não seria algo que o Ocidente vai colocar que em busca de um princípio primeiro ou de um progresso que ao ser alcançado em um futuro qualquer, né, de uma recompensa qualquer, mas pensar a metafísica, aquilo que se relaciona com o invisível, né? Não apenas algo que está fora do campo físico do movimento, além do movimento, mas aquilo que está relacionado com o invisível. Tiago, eu acho que quando você fala do Egito, eu acho interessante também quando você pensa na concepção de tempo africana, né, que tem essa busca pelo início, pela origem, né? Diferente da narrativa de progresso. Então parece que essa concepção de tempo também implica na valorização do Egito também. Você acha? Exato, também. Exatamente, exatamente, a gente vai pensar, né, a ideia de tempo, o Ocidente vai construir justamente um tempo algo linear, vai sendo calcado cada vez mais a modernidade, né, ocidental, como fosse algum progresso linear de buscar o tempo que acontecendo a partir de vários agoras ou de partir de uma temporalidade, né, estática que vai sendo construída com a vivência, né, com a existência em si. O Egito vai colocar a temporalidade não apenas com algo a ser alcançado, né, que vai ser alcançado no futuro qualquer, mas a partir do tempo ancestral, né? Isso vai remeter um pouco, a gente for pensar um pouco da Maat, né, da deusa Maat, que ela vai colocar um peso, né, no coração, que os mortos, né, vai medir o coração através da sua balança, verificar se ele ser mais leve ou mais pesado com a pena, para ser conduzidos pelo rio lá dos mortos. Essa relação, né, não vai acontecer apenas após morte, mas a cada momento, cada ação sua já está trazendo essa relação com o tempo, algo que já aconteceu, né, porém é aquilo que vai dar espaço para o que vai acontecer. É uma preparação de caminho. Por exemplo, eu estou aqui, né, nesse momento falando para vocês, mas ao mesmo tempo esse caminho que eu estou preparando o caminho para algo que vai vir, que vai acontecer ainda. E esse algo que vai acontecer está remetido justamente com aquilo que eu já passei. Então, o tempo, se a gente for pensar um tempo circular, né, mão circular não que chega não tem nem início e fim, mas é o que está acontecendo a todo momento. Ou seja, um círculo contínuo, né, que está sempre trazendo aquilo que foi e aquilo que vai acontecer, né? Então, é algo que sempre vai, assim.
Você vê algum parentesco ou correlação entre essa noção egípcia de Ma'at e a ideia do Ubuntu? Então, um dos poucos vezes eu percebo isso, e foi uma das tentativas, né, dessa pensar a identidade africana a partir da metafísica, que, como falei, é a partir dessa relação com o invisível, que o Ubuntu, dentro aí no caso eu vou interpretar a partir da filosofia do Mugabe Ramose, né, a leitura que ele faz de Ubuntu. E é justamente, o Ubuntu vai fazer essa relação com os viventes, né, com os não viventes, que seriam os ancestrais, e aqueles que estão por vir, os que ainda vão nascer. E essa temporalidade, junto com Ma'at, né, que vai justamente fazer esse círculo se movimentar, vai estar bem mais explícito nessa relação dessa comunidade africana Ubuntu, né, que o Ubuntu vai regular. Ubuntu não apenas com uma ação ética, que é algo que vai ser conquistado, assim, né? Como eu falo, uma comunicação. Você é algo comum que se unifica a partir dessa comunidade. E essa comunidade é formada por essa tríade. Então, eu penso a relação de Ma'at, que vai dar toda a relação com o coração, né, que é o ponto principal, que aí tem o termo Ibe, né, que é um dos termos que o Egito Antigo vai colocar, um dos conceitos para remeter ao coração, Ibe, que aí o Amenemhotep, se não me engano, vai falar justamente que o homem intemperoso, né, que não tem, que tem intempestivo, né, a qualquer momento ele não pode administrar, governar, né, a si próprio e a própria cidade. E o Ubuntu, fazendo essa ligação com o Ubuntu, eu vejo justamente nessa ligação que está sempre remetida a uma comunicação com a comunidade, uma comunicação que não é apenas algo harmonioso, no sentido de paz, mas a partir do conflito mesmo, a partir do conflito que gera uma harmonia. Porque, como o Mugabe Ramose fala, a ferida que às vezes causa uma comunidade não tem que ser remetida apenas àqueles que viveram. Às vezes, essa ferida conduz até aqueles que ainda vão nascer. Então, essa luta é algo que pode ser constante. Então, a harmonia, para ser alcançada, vai ser não apenas no tempo presente, mas é também, às vezes, no futuro e a partir do remédio do passado também, né? Então, eu penso a relação justamente de Ma'at com Ubuntu a partir dessa alegação, tanto com a ancestralidade e com aquilo que ainda está por acontecer. Eu acho que eu estou pensando no ouvinte que não tem a informação sobre o que é Ubuntu, né? Eu acho que eu queria que você definisse Ubuntu. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante, que parece que quando você pensa em Ma'at no julgamento dos deuses, é um coletivo de deuses, né? Tem muitas vozes nesse julgamento também. Então é como se tivesse uma intersubjetividade também nessa dimensão. Exato. Né? Então eu queria que você comentasse também, definisse Ubuntu, porque eu acho que o pessoal talvez vai ter gente que não conhece o termo, e comentasse um pouco sobre essa dimensão também de intersubjetividade que está, inclusive, no julgamento, no juízo final egípcio, né? Então, Ubuntu seria uma compreensão de vivência dos povos, dos povos bantus, né, na grande maioria dos povos bantus. Seria uma categoria, se a gente for pensar, importante. E o Ubuntu quer remeter justamente a edificar a humanidade. Não apenas humanidade, isso aí que o Mugabe Ramose quer falar, não a sentido de humanismo, né, que ele vai refutar essa palavra humanismo como se tivesse um projeto final de ser humano pelo qual a gente tem que alcançar, mas humanidade no sentido de produção contínua do que é humano, né? Humanidade não é algo que vai ser alcançado num certo futuro, digamos assim, é algo que está acontecendo agora, e é justamente esse acontecimento do agora que é aí que remete o Ubuntu nesse caráter comunitário, que vai tanto remeter sua ação remete tanto ao passado, com aqueles que já foram, né, o que se torna os ancestrais, assim, quanto preparar o caminho para aqueles que vão nascer, né, que estão ali, que ainda vão vir, porém esses que vão vir justamente requer essa posição. Então, Ubuntu, a gente for definir, é humanidade no sentido de construção coletiva dentro dessa comunidade, que busca uma comunicação comum
entre tanto aqueles que já foram, quanto os que estão agora, né, que são os viventes, e quanto aqueles que vão vir. Então, eu acho que pensar o Ubuntu nesse sentido de humanidade. Já a partir dessa ideia de comunicação, bem lembrado, como o professor Marcos colocou, que é a ideia de Maat, desse final, né? Isso que o Macentoa vai colocar no livro dele, esse colocamento, porque ele vai contrapor a ideia judaico-cristã de que há um julgamento final de um Deus único, né, sobre as suas ações, se cometer os pecados, etc., que vai ser punido ou recompensado. Nesse campo, são 42 deuses, né, que têm um julgamento perante os mortos, a pessoa que morreu, e ele, a partir de ter um debate, uma discussão entre as suas ações daquele que está à sua frente, né? Então, há uma comunicação, e aí se coloca toda uma questão, de que não há uma hierarquia tão explícita como se supõe, né? Até pensando numa cosmologia grega, né? Que tem os Zeus, que teoricamente seriam os maiores deuses, tem toda essa discussão e briga, no caso da cosmologia egípcia, há um primus inter pares, né? Ali uma conversa entre pares, né? Que não tem essa disputa no sentido de respeitabilidade de um senhor e de um mestre, de um senhor e um mestre e um discípulo, né? Mas são todos no mesmo plano. E esse plano, digamos assim, horizontalizado, provoca justamente essa comunicação, essa intersubjetividade, como você colocou, a gente pode dizer. Eu acho que, por mais que seja meu anacronismo colocar, mas eu acho que antes de uma comunicação, essa unificação perante o comum, né? Eu penso assim, então, exatamente isso, esse pós-morte provoca essa comunicação não apenas do vírus, do ser, né, do ser humano com a divindade, como fosse algo do sagrado profano, né? Nesse caso, não existe o sagrado profano, né? Todos têm o mesmo plano, digamos assim. Esse pensamento egípcio, assim, ele vai se confundir muito com essa relação dos deuses também, assim. Eu acho que seria importante até falar mais um pouco sobre isso, né, sobre os deuses. Talvez, Thiago, talvez seja interessante assim, só mostrar que o lugar da teologia aí não é tão separado da filosofia, não seria sim. Por aí, eu acho. Então, isso aí é um pouco, né, que se tem, que a produção da filosofia egípcia, ela vai justamente ligada com esse caráter teológico, né? Isso não quer dizer, como você vai encontrar alguns livros didáticos de introdução à filosofia, que a ideia de a filosofia grega surgiu justamente por causa desse rompimento total com o misticismo, com o sobrenatural, né, com a ideia do mito, aquelas coisas, e os outros saberes orientais, né, colocam orientais, bota o Egito muitas vezes como parte do Oriente, não o africano, mas como tivesse muito ainda preso esse caráter prescritivo da teologia com apenas algo moral, né? A relação com a teologia também, entender também o modo que a gente vai entender teologia, né? Esse teos, que é algo que é muito mais próximo da ideia do Aristóteles, né? Nem do Aristóteles, na verdade, que a gente vai se tomar, né? Mas pensar essa teologia não como se algo justamente pelo qual vai interferir na vida terrena, assim no sentido de legislar o que se deve feito, o que não deve ser feito, né? Mas, antes de tudo, essa teologia como pensar esse espaço aberto para o que está por vir, né? Ou o que já aconteceu, um pouco isso. Como estou falando, é a ideia da relação com esse visível, ao que não está presente aos olhos, né, aos sentidos assim tão rapidamente, mas tem um conhecimento que está atuando. Então, dessas formas, normas que aí vão ser colocadas filosóficas, vai ser sempre pensada exatamente com esse pós-mortem, que vai ter esse julgamento, né, com os deuses, mas ao mesmo tempo esse pós-morte está atuando dentro desse campo atual. Então, os escribas, quando vai expor suas escritas, suas prescrições morais, éticas e ontológicas, seus modos de ser, ele está pensando justamente nessa relação com os deuses, né? Cada deus vai ter um ponto, vai ter, por exemplo, o deus Thoth, da escrita e tudo mais, que vai influenciar também no modo de produzir a filosofia.
Então, não é que a filosofia grega rompeu totalmente com a teologia, com o misticismo, com o sobrenatural, fato que seria muito forte. A filosofia grega vai olhar de outra forma, seria outra forma, e que também a gente não pode dizer que rompeu totalmente. Se a gente for analisar bem, há muito do sobrenatural, dos modos de vivência, né, dos gregos lá. E o que acontece no Egito Antigo é que essa filosofia é pensada não somente para o agora, para o natural, né? Mas como sobrenatural, eles reconhecem o sobrenatural como atuando no natural. E a partir disso, como é que nós, como seres viventes, podemos regular a nossa vida sabendo que o sobrenatural está atuando. Então, como é que vai pensar as coisas? Como é que está a origem das coisas, o que é o bom, o que é o mal, o que é o bem, o que é o mal, digamos assim, se o divino está aqui atuando, né, com a gente, não é algo separado de nós, né? Que é a ideia do politeísmo, cada um tinha seu próprio Deus ligado, mais propriamente fechado, e que está ali atuando. Não seria algo que estaria acontecendo, que vai ser alcançado depois. Está atuando naquele exato momento. Então, pensar essa relação da filosofia e teologia no Egito Antigo é pensar a teologia como atuando, como o invisível atuando no campo do vivente, né? O que está ainda a acontecer, atuando aqui no agora, nesse exato momento. Eu acho que aí até a colonização epistêmica, o colonialismo epistêmico acontece, porque a gente usa o termo religião para falar de um monte de coisas que são bem diferentes, né? Eu não consigo entender que a ideia de religação, por exemplo, não está presente no pensamento egípcio nem no grego. Não tem nada para religar, porque está no cotidiano. Assim. Quando a gente conversou com o Felipe Ferrari sobre filosofia japonesa, não tem religação nenhuma para ser feita ali. Então, talvez a gente tenha partido de uma perspectiva teológica ocidental, hegemônica, e a gente não consegue pensar os outros lugares, outras formas de vida, né? Mas eu não vou nesse caminho, porque eu quero fazer pergunta cabeluda aqui, tem uma mais difícil aqui, sobre identidade racial, né? Você tem todo o percurso de reflexão da negritude, Toa, Mbembe, e depois desse percurso aí, faz sentido afirmar a existência de identidade racial? Então, identidade racial, no caso, nesse exato momento, que a negritude em si, né, que eu parto lá do Sangó, lá tudo mais, principalmente Sangó, que ele vai justamente acabar como se tivesse uma essencialização, né, de um dos corpos negros no mundo, né, que vai ter uma produção de atuação similar, né, fosse algo fechado em si mesmo. Ou seja, não importa onde você estiver, em qual posição, em qual localidade, geografia, seu modo de comportamento, seu caráter psíquico vai ser o mesmo. Né, vai trazer o chamado alma negra, né, que o Sangó vai colocar. Isso o Toa vai criticar, né, de dizer que achar um caráter de alma negra em todos os povos é produzir outro tipo, né, do chamado eurocentrismo, do colonialismo em si, que é achar que é justamente, como falei, quando ele vai tentar buscar uma identidade dos povos para poder subjugá-los, para poder controlá-los e ali fazer o controle. Então, se reproduzir, dizer que realmente há uma alma negra que vai ser repetida em qualquer povo negro, independente de onde que ela esteja, é contribuir para um tipo de colonialismo. Claro que essa leitura do Toa pode ser rebatida, que é muito mais do que isso, assim, é uma leitura mais rápida, assim, digamos assim. E aquele Mbembe vai justamente criticar tanto Toa quanto o Sangó, porque ele vai perceber justamente que a identidade racial não está apenas no caráter fenótipo. Ele vai fugir desse caráter fenótipo. Não é possível você buscar na África contemporânea uma discussão, um debate, uma briga ou uma guerra entre uma população negra e uma população branca. Ele está muito mais diversificado do que isso. O que ele vai colocar é a ideia de territórios raciais, né? Territórios que são racializados, que é buscar, e tem a questão, por exemplo, dos Hutus e Tutsis, né, em Uganda, que vai justamente ter esse campo. Então, dentro dessa discussão, eu penso justamente que a identidade racial não pode ser pensada justamente como uma essência. E aí vai ter uma peculiaridade de ter
o cuidado de pensar, por exemplo, acho que eu vou pensar mais contemporaneamente com o Achille Mbembe, o Achille Mbembe que ele está colocando, a localidade, as questões que ele está colocando são muito específicas. Ele está muito atento justamente para a África do Sul, por exemplo, que teve, acho que foi em 2011, agora não me lembro, agora 2012, que os sul-africanos, acho que foi 2015, se não me engano, foi mais recente, os sul-africanos atacaram outros africanos de pele escura, né, outros negros africanos de outros países, um caráter mais xenófobo do que racista, assim, no sentido que a gente entende aqui. E aqui no Brasil, só que aqui no Brasil a identidade racial, no caso do fenótipo, é muito mais latente, no caso da diáspora, na verdade, né? Das Américas, a questão da identidade racial pensada a partir do fenótipo é muito mais latente do que no continente africano em si. E aí pensar justamente essa identidade racial justamente como uma produção de um modo de ser, né, que vai se posicionar no mundo, né? Que é aí que eu vou remeter um pouco, eu acho que vai remeter um pouco ao terceiro capítulo, aí que eu vou avançar, que é a ideia do corpo, né? O corpo negro que traz essa lembrança de ser africano, digamos assim, né? E o corpo negro, eu falo isso não apenas por caráter fenótipo, mas o meu modo de ser, de se posicionar no mundo, né? A ginga, o modo de falar, o vocabulário, a própria comida, só isso o corpo que vai trazer, né? Isso que é muito mais do que meramente algo, digamos assim, do fenótipo, ou algo físico propriamente, é muito mais do que isso, quando eu falo corpo negro. Então, eu penso em identidade racial justamente dentro da localidade da diáspora como algo ainda existente, preexistente. Eu compreendo que não se pode negar totalmente a identidade racial. Exatamente pensar como essa produção desse corpo interfere, se posiciona no mundo, né? Porque invariavelmente o colonialismo vai justamente tentar remeter, né? Buscar o controle cada vez mais desses corpos, né, desses corpos negros de várias formas. Então, eu penso justamente que a identidade racial na diáspora, ela existe a partir do corpo, dos modos de ser do corpo, do modo do corpo, como o corpo se posiciona no mundo, né? A identidade racial não pensa em alguma essência, algo que vai estar, digamos assim, imutável a todos os povos, mas algo que está sempre construído e sempre lembrado, digamos assim, rememoração, mas em construção, digamos assim, esse movimento mesmo. O José Vitor, lá no site, no Filosofia Pop, ele pediu para te perguntar sobre os procedimentos para aplicação efetiva das leis 10.639 e 11.645 nas políticas públicas. Parece que você sempre tem que voltar nesse tema aí, né? Sim. Então, a questão da aplicação das leis, né, 10.639 e 11.645, tem várias discussões muito fortes de como ser aplicadas em vários profissionais que estão alheios à discussão, se perguntam como aplicar, de que maneira. No meu livro, lá, o Descolonização Epistêmica, Descolonização Curricular, desculpe, eu tento trazer um pouco a pensar o currículo, né, que vai justamente pensar, e eu termino justamente dizendo que não basta apenas modificar o currículo se não houver uma promoção de outros setores que possam conduzir essa, digamos assim, essa aplicação, porque acho que for ler alguns textos, alguns documentos, parece que tem essa lei, então, mas o profissional, né, a professora ou o professor, tem que buscar a sua ação por si só, né, enquanto tem que pensar uma formação continuada, incentivar a produção, né, de especializações, até de pesquisas que tomam essa ideia e trazer a público, né? Porque grande parte tem as pesquisas, mas ficam fechadas em alguns setores, não se tornam públicas, as pessoas não conhecem. Então, buscar linhas de fomentos, né, de produção, para que justamente possa trazer, e mais importante, né, mostrar uma produção, por exemplo, do livro didático, né, de trazer não apenas um caráter da imagem, né, digamos assim, uma personagem étnico-racial
diversificada, mas a produção de conhecimentos de como pode influenciar, já no livro didático. Então, aquele que produz... E aí, quando na escolha de livros didáticos, né, quando tiver, o professor tem que escolher, né, dentro dessa linha, ter livros didáticos que tragam com tais assuntos. Por exemplo, quando eu estava lá em Curitiba, eu estava ensinando lá no ensino médio, lá, e eu estava folheando lá nos textos, e aí numa revista lá de filosofia, fui passando e vi lá o artigo do professor Renato Nogueira, falando sobre o Egito Antigo, e aí eu peguei e apliquei em sala de aula, a partir daquele texto lá. Então, as políticas públicas, se for pensar, de fomento dessas pesquisas, de trazer a público e também de trazer formações continuadas e cada vez mais mostrar que a aplicação das leis não é apenas algo formal, né? Mas tem um conteúdo relevante para todas as áreas do conhecimento, não apenas da filosofia, da história ou das artes, mas também para matemática, português, física, química, biologia, tudo mais, tem essa aplicação. Então, o grande ponto é pensar essas leis não meramente algo formal, né, mas algo conteúdo, e exigir justamente dos meios políticos, das instituições, meios que fomentem tais discussões, né, que incentive a produção de pesquisas que tenha justamente essa temática ou que aborde transversalmente tal temática. Não fique privilegiando um certo tipo que estaria fora da discussão, porque não adianta exigir cada vez mais tais pesquisas se não tem uma influência, não tem um incentivo, uma contrapartida do outro lado, né? Então, eu penso que uma forma de aplicação dessas leis é através do fomento de vários editais e tudo mais. Então, mas algo muito mais, não ficar apenas à mercê do profissional, do professor que busca conhecimento, mas tem uma instituição muito maior que apare todo esse encaminhamento. Eu já estou chutando balde nessa questão, sabe? Eu acho que a Associação de Professores de Filosofia devia processar as universidades que não preparam as pessoas para dar aula de filosofia africana e filosofia afro-brasileira, de que não preparam o profissional para cumprir a lei, sabe? Eu acho que chegou um ponto que a ignorância, o pessoal sabe que tem que ter essa formação, mas não se interessa, né? E aí você vê a ANPOF agora, tem a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Ela colocou ao mesmo tempo o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia do ensino médio. Mas eles não preparam ninguém para o ensino médio, né? Exatamente. Na verdade, eles fecham a porta da pesquisa para essas áreas que são necessárias, né? Então, a ANPOF não está fazendo o trabalho que deveria fazer nesse sentido. Ela não tem nada a ver também com licenciatura. Ela devia dar espaço e dar abertura para que as pessoas que trabalham com licenciatura realmente, que estão em sala de aula, que levassem essas questões para serem trabalhadas. E se você fez licenciatura e não teve a formação necessária, a universidade errou com você. Isso. Eu acho que devia ter, os professores, cheguei na sala de aula, eu tenho formação na universidade, ela não me deu a formação necessária para cumprir a lei. Que universidade que é essa? Eu me formei no Brasil, né? Então eu acho um absurdo isso, e eu acho que a postura tem que ser muito mais violenta em certo sentido, sabe? Eu não consigo aceitar essa situação em que a universidade não quer ouvir a lei e não quer trabalhar de acordo com a lei, né? Ela não quer dar cargo, não quer dar uma vaga lá de profissional que vai fazer esse trabalho. Então a pessoa vai ver filosofia africana numa revista de banca, porque o intelectual que trabalha com filosofia africana ou com as filosofias indígenas, ele tem que ir para a esfera pública, porque dentro da academia de filosofia ninguém o escuta, né? Isso. Então eu acho que o caminho, a gente precisa de um redirecionamento e precisa de uma briga política que tem que ser mais violenta nesses termos, sabe? Agora eu acho que não é tanto questão de pedir mais para as pessoas, sabe? Porque elas não estão ouvindo. Faz muito tempo que essa lei existe e as outras áreas de história, as outras áreas estão se adaptando para tentar agir de acordo com aquilo que a legislação manda. Mas a filosofia, não. Então você pensa um país, ou um estado como a Bahia, né? Que é de população majoritariamente negra, você não tem um profissional dentro da filosofia
do Departamento de Filosofia da Federal da Bahia, que trabalha com filosofia africana, que trabalha com filosofia afrodiaspórica, que trabalha... Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa muito errada, né? E a gente fala todo o trabalho de diáspora, de diálogo entre a África e o Brasil, e a gente não está promovendo isso, a gente não está dando conta desse trabalho. Então, a filosofia, nesse caso aí, você tem um profissionais de filosofia que são como... vou usar a metáfora do Gonçalo. Você contrata médicos que não querem operar, se negam a fazer seu serviço, né? Sim. Então, eu acho que é assim, que é por aí. Assim, a questão da Unpop, assim, eu acho que até melhorou, assim, se for pensar historicamente, até está tentando mais abertura, mas ainda é bem sutil ainda, muito a passos lentos ainda. E aí a questão, por exemplo, se for pensar que aí porque o MEC obriga, né, a ter na grade curricular que atenda às leis, né, de 1979 e 11.155. Só que muitas universidades, muitas faculdades de filosofia, para poder atender essas demandas do MEC, para não ser punido e tudo mais, coloca essas disciplinas como optativas. Só que não tem profissional na área. Não abre concurso para profissionais da área. Então, faz com que essas disciplinas ficam lá optativas e nunca vai ser ofertadas, né? Mas está lá dentro do currículo lá. Está lá, filosofia, pensamento brasileiro, afro-brasileiro, pensamento africano, não sei. Até nem coloca, às vezes, filosofia. Mas como optativa, né? E acho que isso já é grande coisa. E não dá espaço para um profissional que oriente. Mas exatamente isso. E aí pensar um pouco, a gente vai pensar um pouco essa ideia do que a gente falou lá no começo, lá do colonialismo, que é a ideia de produzir um pensamento brasileiro, de filosofia brasileira, que não é brasileiro, né? É um pensamento filosófico parisiense, germânico, mas não é brasileiro, porque não pensa a localidade, como aí a gente pensar, justamente pensar no exemplo da Bahia, mas pegar lá do Brasil inteiro, como produzir uma filosofia, um pensamento filosófico que não tem influências diretas da população negra e da população ameríndia, né, dos povos indígenas aqui no Brasil. Aí fica remetido, tem uma citação que eu acho muito legal, que é do Miguel Reale, de um artigo que ele fala lá a filosofia como autoconsciência de um povo, e nos trechos ele fala justamente isso, né? Malgrado, desculpe, assim, eu reconheço as influências dos povos africanos, dos povos ameríndios para a grande democracia racial do planeta, mas, tirando alguns panafricanistas, nós não devemos recusar, né, o pensamento, a fonte da nossa paternidade, né, nossas linhas mestres do nosso pensamento greco-latino, né? Então, isso é um pouco desse simbólico, dessa ideia de pensar da filosofia, né? Porque existe o saber e tem filosofia. Que a filosofia brasileira só é possível dentro dessa tutela da hegemonia que tem, né? Da filosofia hegemônica. Então, e não fazer uma filosofia com esses, digamos assim, a influência africana, afro-brasileiras e ameríndias, né? Então, é exatamente isso, assim, é muito mais grave, assim, muito mais difícil de executar. Marcos, você tem mais alguma pergunta pra gente fazer hoje? Não vou fazer pergunta hoje não, depois a gente conversa novamente, porque tem toda uma tese para ser dissecada ainda. Eu acho que, pelas respostas que a gente teve até agora do pessoal, todo mundo está muito interessado no seu trabalho, Thiago, então eu acho que a gente vai chamar logo você para conversar de novo, e eu acho que é necessário também, né? A gente está com a proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas para os convidados, para a gente guardar depois para um episódio especial com as respostas e tal. A gente vai juntar isso em algum episódio futuro, que a gente ainda não sabe quando. Certo. E as três perguntas. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Responder assim? E a resposta breve, São respostas mais... Bom, vou tentar. Assim, a filosofia é um posicionamento no mundo a partir de um diálogo entre diversos conhecimentos. A segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Então, dentro
todo esse movimento todo, não posso deixar de dizer, né, que foram 3, digamos assim, né, que é o Renato Nogueira, o Anderson Flor Nascimento e o Eduardo Oliveira. Principalmente porque foram grandes influências, assim, referenciais teóricos do modo de produzir essa filosofia, justamente, como estou falando, de pensar das influências africanas e afro-brasileiras para o nosso modo de fazer filosofia, né? Pensar outras metodologias, pensar outra história que não seja apenas aquela que tem uma única voz, mas que produza múltiplas vozes. Então, esses três filósofos contribuíram bastante para eu pensar, e, assim, até na escrita dos textos eu sempre tomo eles assim como pontos primordiais. E a terceira pergunta é: qual que é a sua filósofa ou filósofo favorito? Então, se vocês perguntassem isso há uns 8 anos, 10 anos atrás, eu ia dizer o Nietzsche. Só que agora eu afirmo assim, que foi uns que mudaram assim, muito, até que me influencia bastante, que é o início da minha tese, a epígrafe da minha tese lá. Quer dizer, na epígrafe não, a introdução da introdução da minha tese, que é o Fanon. O Franz Fanon foi que a escrita dele, o modo dele se posicionar, assim, que me influencia até de hoje. Assim. Bom, a gente já teve uma trajetória bacana aqui nesse episódio, acho que a gente pode partir para as indicações, então. Tiago, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Então, eu vou indicar, eu nem sei se é bom para indicar, porque já teve até o podcast, né? Entendeu? Foi do Muniz Sodré, o Pensar na Go, do livro dele, porque é um livro que eu estou lendo também, só que estou sempre com ele na bolsa, sempre lendo e sempre trazendo coisas assim na minha cabeça. E até estou pensando em escrever uns artigos e tudo mais, nesse pós-tese, e ele está sendo como uns referenciais. Seria esse livro aí, o Pensar na Go, do Muniz Sodré. Indicar o Muniz Sodré é sempre bom. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes? Trouxe sim, eu vou indicar leitura de uma tese de doutorado chamada Filosofia desde África, Perspectivas Descoloniais. O autor é o entrevistado de hoje, né? Eu acho que é o mote da nossa conversa toda, então se não indicar essa leitura vai ficar complicado, né? Eu vou indicar também a leitura de 2 livros que eu acabei de ler aqui, comecei a ler, nem terminei ainda, mas eu vou indicar o Angola Janga, do Marcelo de Salete, é uma história em quadrinhos em que ele conta a história do quilombo de Palmares, né? É muito bacana também. E o livro Hegel e o Haiti, de Susan Brooke Morse, que é muito interessante, que ela vai mostrar como a questão da escravidão não foi pensada pela modernidade, e como a dialética do senhor e do escravo vem de um devaneio do Hegel sobre a questão do Haiti, né? Então eu acho bem interessante para a gente também situar esse pensamento também, os silêncios do pensamento europeu. Acho que um grande trabalho das filosofias agora também é ver onde que os pensadores não pensam, né? Outra coisa que eu quero indicar, 2 músicas de um grupo chamado Botafala, uma música chamada Africar. Lazinho com você. E a outra chamada Ocupando a Casa Grande. As 2 canções têm referências filosóficas que eu acho que podem ser trabalhadas em sala de aula. A Africar, ela tem uma parte que ela diz assim: África em todo lugar, inventamos a nossa aqui. E é o próprio verbo, a criação do verbo africar, já é bem interessante para a gente pensar essa questão das identidades não essencializadas, mas atuantes, né? Então,
dá para produzir uma boa aula com essa canção, eu imagino. E a outra, Ocupando a Casa Grande, ela cita alguns dos filósofos que o Luiz Thiago aí já colocou como referência, né? Como esses autores estão tentando descolonizar o pensamento que a gente recebe da Europa, né? Destilando o veneno dessa razão, né? A letra lá diz. Eu acho que é interessante dar uma olhada nessas canções, que elas podem ser úteis para quem está trabalhando em sala de aula, né? Eu acho que é a indicação que eu vou fazer. Eu acho que tem um filme bacana chamado Pantera Negra, que eu acho que o pessoal podia assistir, né? Mas seria interessante também, eu já aproveitando que eu estou indicando o filme, dar uma olhada nos quadrinhos, cara, que tem muita coisa bacana nos quadrinhos que não aparece no filme, né? Saiu uma edição em 3 volumes em português da série do Ta-Nehisi Coates, né? Então você vai ver lá que tem os conflitos da guerra civil em Wakanda é muito mais complicada do que aparece no filme. E muito mais interessante, envolve questões de gênero, luta por democracia, etc. Então eu acho que é uma boa referência aí também. Uhum. Bom, a gente está chegando aqui no final desse episódio e eu vou abrir o espaço aí pro Thiago fazer as considerações finais e falar o que você quiser, divulgar algum trabalho, alguma coisa. O espaço é aberto aí para o que você quiser falar. Não, eu quero agradecer novamente ao Murilo e ao professor Marcos pelo convite de estar de novo aqui no Filosofia Pop. Fico muito feliz, né, de estar esse caminho aberto de falar. E um pouco que o Marcos falou agora há pouco, que minha tese está sendo lida e tudo mais. Eu fico bastante feliz porque foi uma tese, assim, difícil, mas prazerosa, assim. Eu não posso reclamar, assim. Muita gente reclama no processo de tese, escrever de tese, que dá muita dor de cabeça. Eu posso dizer que foi bem prazeroso escrever. Claro que eu modificaria muita coisa hoje se eu fosse começar de novo. Já modificaria outras coisas. Eu acho que faltaria outro capítulo, eu acho que tá para fazer. E eu quero dizer que essa tese, assim, é minha no sentido do caráter mais formal, acadêmico e tal, mas eu acho que ela ultrapassa, assim. Eu acho que não é minha mais. Eu acho que uma vez que está pública, está para todo mundo para ver. Eu acho que espero que, eu diga assim, se influenciar uma outra pessoa que venha fazer uma outra tese, já eu fico feliz, assim. Para mim, que eu acho que já foi, assim, o resultado dela já se foi. E eu fico bastante feliz dessa recepção e espero que realmente seja um modo de pensar da pessoa, de um estudante, de uma estudante que vai entrar pensando fazer uma pesquisa, seja no mestrado, seja na graduação, seja no doutorado, ele pensar, não dá para fazer filosofia africana, dá sim, se não te coloca por outros detalhes, mas é possível você fazer uma tese sobre filosofia africana, né? Então, isso que me deixa mais contente de ver esse diálogo que está havendo, esses interesses totais que realmente trouxe, né, a animação para outras pessoas. Poxa, a gente agradece muito aí a disponibilidade de aparecer aqui e a porta está sempre aberta para você voltar sempre. Acho que a gente vai fazer até novos convites aí para você, né? Não, só uma coisa, eu acho que o Thiago também oferece mini cursos sobre filosofia africana. Então, o pessoal do Brasil inteiro quiser chamar, pagar a viagem para ele, pagar o preço. Né, claro, tendo convite, como eu estou morando agora em Vitória, comecei agora sendo substituto no IFES daqui, né? Então, também está possibilidade e de convidarem para fazer algum mini curso e tudo mais, sempre estou aberto aos convites e vai ser muito grato para mim, né, trazer um pouco, explicar um pouco, fazer essa conversa, né, eu acho que não é apenas eu não ter um saber, né, não ser especialista, eu estou fugindo da ideia de especialista, né, eu tenho um conhecimento sobre uma coisa que está me interessando, mas não sou um especialista no sentido fechado do termo, né, mas eu sou aberto à conversa e à aprendizagem sempre com os diálogos, sempre. Doutor agora é especialista. Essa não. Não tem como fugir, né? Não, ele não erra mais, né? Ele só se engana agora. Bom,
Bom, muito obrigado aí, professor, que foi muito bom a conversa aí. Até a próxima conversa. Obrigado. Valeu, abraço. Abraço. Estamos chegando, Botafogo.